Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos no seu televisor. Nós temos sabido que o nosso programa Louvor e Mensagem tem tido uma audiência crescente, e isso graças a você que tem assistido o nosso programa, tem convidado outras pessoas para ouvir o programa. Muito obrigado, porque o nosso desejo é atingir o maior número de pessoas. Com que finalidade? Essa é a pergunta que você precisa fazer sempre que você ouve um programa, ainda que seja evangélico, religioso, não importa. Qual a finalidade desse sacerdote, desse padre, desse pastor? Qual é a finalidade? Aonde ele quer chegar? Isso é importante. Nós, aqui na Maranata, queremos ver você abençoado. Não queremos seu dinheiro, não queremos seu voto. De uma certa forma, nós nem esperamos que você frequente as nossas igrejas, porque nós temos 13 igrejas espalhadas no Rio de Janeiro. Ora, tem gente que mora longe, então você deve procurar uma outra igreja evangélica que pregue a palavra de Deus perto da sua casa, um pastor que fale de Jesus, que não trate você como um cifrão, que veja em você uma ovelha do Senhor Jesus, que precisa ser abençoado, liberto, transformado. Faça isso, você será abençoado. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo o Raul Cerqueira. Ele tem um lindo testemunho de caminhada com Cristo, de libertação do alcoolismo, de drogas e de encontro real com Deus. E é sobre isso que nós vamos estar conversando aqui essa manhã. Tudo bem, Raul? Tudo bem, Claudete, tudo bem. É um prazer estar aqui com você, tá? Agradeço muito a oportunidade que você está me dando de estar aqui junto com você nessa entrevista. Com certeza, o teu testemunho, eu tenho certeza que vai abençoar muita gente que está nos assistindo agora. Raul, para a turma conhecer um pouquinho como é que foi esse processo, quem era o Raul? Bem, eu era uma pessoa que tinha uma vida bastante normal, dentro do conceito de normalidade. Eu trabalhava, eu tinha uma família, eu tinha sucesso profissional, era dono de uma cadeia de restaurantes e tinha uma ascensão muito grande, com pouca idade. Eu tinha, na fase dos meus 33 anos, eu tinha já a minha vida definida no que se tem como uma definição de conquistas e estabilidades econômicas. Mas já bebia de forma diferenciada do que as outras pessoas. Eu usava o álcool socialmente, mas de forma exagerada. Num determinado momento da minha vida, eu comecei a utilizar o álcool com mais frequência. Eu utilizava o álcool quase que diariamente, visto que eu tinha restaurantes, eu ia para minhas casas noturnas, eu tinha casas noturnas, casas de show, e lá eu utilizava o álcool com mais frequência e mais quantidade. A um determinado momento da minha vida, eu comecei a perder um controle sobre a minha vida, porque o alcoolismo é uma doença progressiva. Eu não sabia que era alcoólatra. Eu não tinha essa ideia. É difícil admitir, né? Muito. Até hoje, mesmo com todo esse conhecimento que a mídia bota aí em torno desse assunto, é a doença da negação. O próprio nega e a família do próprio também nega, principalmente porque ainda se tem uma visão de alcoólatra daquelas pessoas que estão na rua, que estão, viraram... A mendicância. A mendicância e estão ao relento. E alcoólatra, às vezes, está dentro da nossa casa. Alcoolismo é uma doença que é progressiva, de terminação fatal e mata desmoralizando. E não escolhe classe social. Nem cultural. E nem nenhum tipo de diferenciação entre qualquer pessoa que seja, né, de poder ter um status maior ou menor. O alcoolismo é uma doença que a gente só vai saber que somos portadores dela depois que ela começa a fazer realmente, estrago. A perda do controle, do domínio da sua vida. Foi o que aconteceu comigo, eu perdi o domínio da minha vida.
Eu não tinha mais condições de cumprir o que eu falava, eu não tinha mais condições de ir nos compromissos aos quais eu tinha que ir, e aquilo foi me causando muitos problemas, visto, conforme eu disse no início, que eu era um empresário e tinha compromissos. Você perdeu tua vida financeira totalmente? Que ponto que você chegou? Bom, o alcoolismo me levou ao zero. Em um determinado momento, eu perdi o meu casamento, perdi as minhas empresas, perdi tudo, porque, na verdade, eu diria até que eu não perdi, eu me fiz perder. Eu preferi trocar, eu estava tão insano que eu preferi trocar tudo aquilo para ir beber, sem que ninguém ficasse me cobrando ou me julgando, porque naquele momento eu já estava bastante comprometido, com o alcoolismo bastante avançado, e eu preferia que ninguém que tivesse relação comigo me visse daquela forma. Me deixa em paz, que eu Exatamente. quero ser o que eu sou. Exatamente. E você acabou chegando até a ficar na rua? Sim, eu fui morar em alguns lugares que chamam hoje de hospedarias, que se paga para dormir, né? E eu não tinha um endereço certo durante algum tempo da minha vida. Eu fiquei vivendo dessa forma alguns anos, porque, na verdade, eu não tinha nem como financeiramente ter compromisso de pagar aluguel. Eu não tinha uma vida normal. Eu já estava totalmente insano. Dependendo até da caridade dos outros para comer. Eu tinha a ajuda de uma irmã que me dava uma ajuda bastante, assim, não grande, mas bastante importante para que eu pudesse ter uma certa sustento básico, mas que, na verdade, transformava-se até em também utilização para mim beber, porque o alcoolismo ele vai te tirando toda a noção de senso moral, ético, né? Você vai perdendo, vai ficando insano, e o que acontece também? Num determinado momento, eu comecei a ficar sem condições de gerir a minha própria vida. Nesse caminho, encontrei com um amigo que uma vez me encontrou num bar, à porta de um bar, e me disse que me conhecia e disse para mim assim: o que está acontecendo com você? Você está aí, eu estava muito mal vestido e mau aspecto físico, e ele aí começou a falar comigo, ele já era do AA, e me fez uma abordagem para que eu fosse com ele numa reunião. Para os Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. E eu, assim, até querendo tirar um proveito ali daquela abordagem naquele momento, aceitei o convite dele para que ele falou: vou te dar um dinheiro aqui para você poder almoçar, ir lá, encontrar comigo e tal. Mas Deus começou a atuar na minha vida ali, independente de religião. Deus me tocou que eu não tinha força, nem vontade nenhuma, nem acreditava, nenhuma esperança que a minha vida fosse mudar. Mas ali começou a nascer uma presença de Deus na minha vida que eu nem sabia que isso estava acontecendo. Que era possível. Que era possível. E eu comecei a ir numa das minhas idas numa através do programa de 12 Passos, que é um programa de reformulação espiritual, de princípios espirituais. Você até me falou, eu achei muito interessante, é bom o nosso público saber disso, que os Alcoólicos Anônimos, alcoólatras que se fala. Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos iniciou num movimento de igrejas evangélicas protestantes. Nos grupos de Oxford, nos Estados Unidos, que eram grupos religiosos que tinham os 6 princípios espirituais para a reformulação do caráter e aproximação do indivíduo com Deus. E esse programa dos 12 Passos do AA, ele é exatamente tirado, vem da origem desses grupos de Oxford. Então, Bill W., que foi o fundador, o cofundador de Alcoólicos Anônimos, ele pegou esses 6 princípios e fragmentou eles em 12 princípios espirituais que fazem a reformulação da pessoa, que trazem a possibilidade de eu ter uma nova maneira de viver através de admitir a minha impotência, de saber que Deus pode me devolver a sanidade e que eu devo entregar as minhas vontades e a minha vida nas mãos de Deus, porque Ele é que sabe o que é de melhor para mim. Através de um inventário pessoal meu, a qual eu vou fazer esse inventário
da minha vida, do meu passado, e admitir perante a Deus, perante a mim mesmo e perante outro ser humano a natureza exata das minhas falhas. É um programa que vai me trabalhando para me trazer... Programa de Deus, né? De Deus, com certeza, de Deus. com certeza, com certeza. É uma obra de Deus. E você conseguiu, então, vamos dizer, eu não sei qual é o termo que vocês usam. Você está, como é que é? Eu estou você sóbrio. Está sóbrio. Com isso só você por hoje, conseguiu... um dia de cada vez, de 24 sóbrio. em 24 horas, né? Eu continuo alcoólatra, mas alcoólico. Eu sou portador da doença do alcoolismo, mas não bebo hoje. Isso. Deus fez um milagre na minha vida hoje, que tirou de mim a obsessão de manhã cedo, quando eu acordei pelo álcool. Graças a Deus. Então, hoje eu não bebo. É verdade, né? eu acho isso aí muito a interessante, cada dia, né? Deus atua na minha vida, fazendo um milagre. Eu acho isso tem tudo a ver com a oração do Pai Nosso. Sim. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A sobriedade de cada dia me dá hoje. E o mais interessante, quando eu vim aqui para a igreja Maranata, não te interrompendo... Isso aí é que eu queria te perguntar. Como é que Jesus entrou na vida do Raul? Porque em determinado momento eu estava sóbrio há alguns anos, mas me sentia vazio, triste. E aí vim buscar, através da minha esposa, me falou da Maranata, eu vim buscar a Maranata. E aqui encontrei uma coisa que me surpreendeu, a recepção das pessoas, o carinho que eles tiveram por mim e a forma da Santa Ceia. Que o pastor Paulo disse, a ceia aqui, em respeito aos alcoólatras, é feita com suco de uva. Eu disse, graças a Deus, porque a minha maior preocupação era, depois que eu me batizei, em poder tomar a ceia e eu não podia beber. Eu não sabia como eu ia sair dessa história, porque eu não ia me sentir impossibilitado de tomar a ceia, né? Porque basta o primeiro gole, mesmo que eu tenha múltiplos anos de sobriedade, se eu for a esse primeiro gole, ele starta de novo todo esse processo e aí começa de novo todo aquele processo do alcoolismo. E aí, Raul, você disse que você conseguiu estar sóbrio, você conseguiu reerguer sua vida profissional, Sim. Você... sua família, você casou outra vez, você passou a ter uma estrutura familiar, ou seja, tudo estava se arrumando, Sim. mas faltava, tinha um vazio. Tinha. Que precisava ser preenchido por Jesus. Jesus fez toda a diferença na minha vida, porque, na verdade, eu comecei a entender realmente que tudo que tinha acontecido comigo não tinha sido nada feito por mim, sim pela graça que Ele teve por mim. Ele me deu de graça, porque eu não tinha nenhum merecimento em receber tudo que Ele fez comigo para me parar de beber. Então, o meu encontro com Jesus me fez sentir um preenchimento interno, um amor que eu jamais imaginava que eu tinha dentro de mim. E eu trago isso como podendo levar para todas as pessoas que eu possa ajudar com relação ao alcoolismo, que através de Jesus, de Deus, com a presença de Deus na nossa vida, nós podemos acreditar que Ele pode tirar a obsessão do álcool da nossa vida. E tem te fortalecido Tem nisso, me fortalecido. E eu, indo para as reuniões de AA, eu posso levar isso para as pessoas e dizer para elas que funciona, né? Deus funciona na nossa vida para tirar de nós aquilo que nós não podemos tirar sozinho, né? Então Ele atua, Ele faz por mim aquilo que eu não posso fazer sozinho, né? O nosso grande ajudador. Ajudador. E o AA é a obra de Deus que faz com que eu conviva com os meus iguais, trocando ali experiências. E dando o teu testemunho pessoal de encontro com Jesus, Isso. que está fazendo toda a diferença na vida do Raul. Com certeza, toda a diferença, toda a diferença. Raul, o tempo aqui passa um pouco mais rápido do que o normal. Com certeza. Não é? Foi uma bênção. Eu que agradeço. Esse teu testemunho, eu sei que vai abençoar muitas famílias. Eu sei que você está envolvido em palestras e se alguém quiser conhecer o Raul, vem aqui na Igreja Maranata com certeza. da Tijuca, você está aqui firme. À disposição, não é? Né? No que eu possa ajudando ajudar. aqui os irmãos e que Deus te abençoe. Agradeço muito obrigado. muito a oportunidade. Sei que você é bênção para muita gente. Muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço e tudo isso é obra do Senhor, né, na vida da gente. Né? Obrigado por tudo, tá? Amém. Então, amigos, vocês estão vendo
Um telefone aí na telinha. Ligue para nós. Nós temos um grupo aqui de voluntários para atender a sua ligação com muito carinho, para te dar uma informação de um endereço, até mesmo orar por você. Mas continue ligado, você vai ouvir agora uma mensagem sobre esse Jesus que fez toda a diferença na vida do Raul, pode fazer também na sua. Continue ligado. Vim para a Maranata primeiro, porque eu amo a Cristo e a sua palavra. E aqui na Maranata eu encontrei a pregação equilibrada da palavra de Deus. Venha para a Maranata nessa manhã. Eu vim para a Maranata porque a Maranata é a palavra viva do Senhor. Vai para Maranata, vamos lá, jovem! Venha você também, meu irmão, fazer parte dessa grande família, a família Maranata. Meus amigos, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, são um livro cheio de conhecimento, de ensino, de revelação, eu diria até de resposta para os seus problemas, para os meus problemas, para os problemas da humanidade. Quando a gente busca na Bíblia, a Bíblia tem sempre uma palavra própria que vai nos trazer boas ideias, vai nos trazer equilíbrio, vai nos trazer sabedoria para lidarmos com os problemas que cercam a nossa vida. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, nosso colega médico, apesar de que naquela época a medicina era muito retrógrada, eles não conheciam nada, não sabiam, não conheciam nem o corpo humano, nem as bactérias, não sabiam nada. Mas Lucas fazia o que podia, né? Dentro daquela especialidade dele. Mas Lucas teve um encontro com Jesus, Jesus mudou a vida de Lucas. E Lucas, então, foi um dos colaboradores do apóstolo Paulo, e ele escreve o Evangelho de Lucas. E no capítulo 3, Lucas fala sobre um homem extraordinário, um homem diferente, um homem que se vestia diferente, se andava em lugares diferentes, comia comidas diferentes. Eu estou me referindo a João Batista, o primo de Jesus. Aquela voz que clamava no deserto, que veio como um precursor para anunciar que o Messias, o reino de Deus, estava chegando. Jesus se refere a João Batista como se ele fosse o maior nascido de mulher de todos os tempos. Ora, se você pensar em Moisés, em Davi, no próprio apóstolo Paulo, em todos os profetas, Jesus diz que João Batista foi o maior de todos. A mensagem de João Batista tirava as pessoas da área de conforto. Elas ficavam impressionadas. O Evangelho de Jesus nos impressiona, nos sacode, abre os nossos olhos. Esta é a verdadeira mensagem que nós precisamos. Você não precisa ouvir coisas boas, que você vai gostar, que você vai ficar feliz. Você precisa ouvir a verdade de Deus. E a verdade de Deus, de vez em quando, meu amigo, faz com que a gente fique até preocupado, pensativo, olhando para os nossos defeitos. É isso que Jesus faz na nossa vida. Pois bem, o João Batista, quando chegaram para ele e perguntaram o que a gente deve de fazer, ele falou o seguinte: quem tiver 2 túnicas, olha só, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, que faça o mesmo. Primeiro ensinamento de João Batista: seja generoso. Importe-se com as pessoas que precisam mais do que você.
Tenha misericórdia daqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que não têm recursos. Talvez você diga, não tem recurso porque não estudaram. Pessoas passivas e preguiçosas. Muitas vezes as pessoas falam isso, não tem dinheiro, está duro, porque não soube trabalhar, não soube estudar, ficou brincando. Não é bem verdade. Existem milhares e milhares de pessoas que não tiveram e nem têm tido oportunidade. São tão boas ou talvez melhores do que eu e você e não tiveram essa oportunidade. Por isso, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser generosos, temos que ajudar, temos que estar envolvidos em instituições de ajuda. Os evangélicos têm dezenas e dezenas de instituições de ajuda, de recuperação de pessoas que estão precisando de ser livres de drogas, de vício e de coisas assim. Você sabia que os alcoólicos anônimos são oriundos de um grupo de pessoas nos Estados Unidos, todos eles pertencentes da Igreja Batista, uma igreja evangélica? Então, esse grupo, que hoje em dia não tem nenhuma conotação religiosa, é um grupo de ajuda, é um grupo que foi oriundo dos irmãos da Igreja Batista. Você sabia disso? Você sabia que as casas de recuperação de jovens drogados, as que têm o maior índice de coisas boas, de coisas positivas, de libertação, os melhores índices são os evangélicos que falam de Jesus Cristo, que falam da palavra de Deus e que apresentam Jesus como solução? Então você precisa se unir a grupos assim. A nossa igreja tem uma associação de apoio a crianças no Amapá, que é um subúrbio de Duque de Caxias, onde eles ajudam centenas e centenas de crianças. Envolva-se, seja generoso, ajude, separe um pouquinho dos seus recursos para ajudar esse tipo de instituições que vão vão ajudar as pessoas, mas também vão falar de Jesus. Ensinamento de João Batista, seja generoso. Outras pessoas chegaram e disseram assim, os publicanos, que chegaram para serem batizados. E nós, que havemos de fazer? Respondeu Jesus, não cobreis mais do que o estipulado. Não cobreis mais do que o estipulado. Olha só, sabe o que a gente tem que ser? Temos que ser honestos. Porque ele estava falando para cobradores de impostos. Para eles tinham que ser honestos. Não é só para eles, a Bíblia é para mim e para você. Nós precisamos ser honestos. Meus irmãos, o Brasil nunca precisou tanto de gente honesta em todas as áreas, no governo, no Senado, na Câmara, entre os militares, entre os civis, nos hospitais, nos médicos, na parte jurídica, nos juízes, nos advogados, nos alunos, nos colégios, nos professores. Talvez as pessoas digam assim, não, o povo brasileiro é um povo honesto, os que estão lá em cima é que são desonestos. Não é verdade. O povo brasileiro precisa de conhecer o caminho da honestidade. Quando um caminhão carregado de carga cai numa via pública, as pessoas que moram ali perto, como vândalos, invadem, roubam tudo. Isso não é correto, porque há muita gente, eu não digo a maioria, mas muita gente do nosso povo não sabe o que é honestidade. Só são honestos quando são policiados. Só são honestos quando tem uma câmara olhando para ele. Então, nós precisamos ser honestos. A palavra de Deus nos ensina a sermos honestos conosco mesmo, com os outros, com os nossos princípios. Ser honesto não é saber dar o troco correto. Ser honesto é quando o seu filho está fazendo alguma coisa errada, você, ao invés de ficar do lado da pessoa que está certa, você fica do lado do seu filho porque ele é seu filho. Isso é desonestidade, é ter dois padrões. Tem gente que não sabe discernir, separar quem está com a razão, e ainda que não seja alguém do meu currículo, da minha parentela, eu sou honesto o suficiente para ficar do lado da causa que tem razão, que tem valor, que está com
está correto. Isso é desonestidade. Então nós precisamos ser honestos. A palavra de Deus nos ensina a sermos honestos. Você que se quiser ser abençoado por Deus, não basta só orar, não basta telefonar para cá, você está vendo um telefone. Está aparecendo aí, tá bem, pode telefonar, mas se você não propuser no seu coração ter uma vida de honestidade, como é que você vai querer que Deus abençoe você, responda às suas orações? O nosso Deus quer agir na sua vida desde que você ande segundo os seus princípios. É coerente ou não é o que eu estou falando? Julgue você mesmo. O terceiro ponto que eu quero deixar com você nesse momento é que outras pessoas chegaram para ele, para João Batista, e disseram, e nós, que faremos? Eram os soldados, eram os militares. E João Batista disse assim, a ninguém maltrateis, sejam bondosos, olhem para as pessoas com carinho, com ternura, sejam bondosos. Você precisa ser bondoso, meu amigo, minha amiga, vocês que estão me ouvindo agora, bondosos com os seus filhos, com o seu vizinho, com as pessoas que estão perto de você, com as pessoas que te devem alguma coisa. Você precisa ser bondoso, ter o coração bondoso. Além disso, o João Batista disse assim, não deis denúncia falsa, não mintam, não deturpem a verdade. Não protejam a si mesmos através de mentira, através de denúncias falsas contra um terceiro para você se dar bem. Não dê denúncia falsa, seja verdadeiro e contentai-vos com o vosso soldo. Você precisa entender que nós precisamos nos contentar com aquilo que temos, nos contentar com a família que temos, com a esposa, com o esposo que temos, com os filhos que temos, com o trabalho que temos. Eu não estou dizendo aqui que você não pode almejar, melhorar de vida, querer crescer, fazer um curso, fazer uma pós-graduação, ter de alguma forma um upgrade na sua carreira profissional, mas nós precisamos viver uma vida de contentamento com aquilo que Deus já tem nos dado. Precisamos ser gratos ao Senhor, acordar de manhã com gratidão na alma, gratidão no coração. Meu filho, deixa a luz do céu entrar. Há um velho hino evangélico que a gente canta nas nossas igrejas que diz isso. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar, irmão. É isso que precisamos, deixar esse céu da justiça, sol da justiça, o Senhor Jesus, tirar toda picuinha, todo ranzinzice, toda coisa errada, toda poeira do nosso coração, injetar na nossa vida uma vida de gratidão, uma vida de louvor ao Senhor. Deus quer abençoar você, meu filho. Minha filha, você está vendo aí o telefone aparecendo novamente aí na telinha. Ligue para nós, existe um grupo de homens e mulheres voluntários que estão conosco, que querem ouvir você, querem orar com você, querem se dedicar a você. Pode ter certeza, ninguém vai pedir dinheiro para você. Ninguém vai pedir o seu endereço, o seu telefone para mandar folheto de contribuição, carnê para você contribuir. Nós não fazemos isso porque entendemos que esse programa já é um programa pago pelos nossos irmãos. Não tem sentido pedir nada aqui. O que nós queremos é pedir que você ore por nós, que você divulgue o programa, que você faça parte dessa família que escolheu, que optou honrar, obedecer e servir ao Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe. Escolha uma de nossas igrejas amanhã para estarmos juntos. Se você não for perto da sua casa, escolha uma igreja evangélica. Esteja lá, junte-se a esses irmãos. Deus vai abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Paulo César Brito e quero desejar a você uma semana muito abençoada. Até o próximo sábado, neste mesmo horário, neste mesmo canal, se assim Deus o permitir. Até lá!